E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu estou fazendo esse vídeo tutorial para mostrar para vocês mais uma ferramenta que a gente pode estar utilizando no Multisim 14.0. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem usar o Multisim para analisar um circuito no seu regime transiente, ou seja, antes dele atingir a estabilização e entrar dentro do regime permanente. Para este vídeo, eu separei aqui um circuito bem simples para vocês. É um circuito RL série alimentado por uma fonte de tensão contínua. Então, pessoal, a gente sabe lá do início do curso de circuitos teóricos que a tensão no indutor ela é dada por L, DI, DT, sendo DI e DT a variação da corrente que passa pelo indutor com relação ao tempo. Devido a essa característica, em regime transitório, a tensão no indutor, quando alimentado por uma fonte de tensão contínua, é dada por essa seguinte equação: V E elevado a menos T R sobre L, sendo V a tensão de alimentação, neste caso representado por E, e R sobre L a constante de tempo de subida, de descida do circuito. Percebe-se por meio dessa primeira equação que a tensão no instante t igual a zero no indutor é igual a V, que é a mesma tensão fornecida pelo gerador. E com o decorrer do tempo, essa tensão decai exponencialmente. Quando t tende a infinito, a tensão no indutor é zero. Isso se torna bastante intuitivo e lógico se pensarmos que em corrente contínua, a tensão, um indutor se comporta como curto, então a sua tensão é zero. Então essa equação ela obedece esse nosso pensamento intuitivo, sendo que quando t tende a infinito, a tensão no indutor torna-se zero. O contrário ocorre na tensão do resistor, que ela é complementar à tensão no indutor. Já a corrente, ela tem um comportamento também digamos, contrário à tensão no indutor. Para achar a corrente que circula no nosso circuito, basta nós dividirmos a tensão no resistor pela resistência do nosso resistor. E nós obteremos uma curva com este comportamento, porém, comportamento que simula a corrente que percorre o circuito na nossa montagem resistor-indutor série. Então, eu vou querer, através do Multisim, mostrar esse pensamento aqui que eu obtive com vocês. Então, vamos lá. Conectar o Multisim. Primeiramente, vamos conectar com a VPN da USP. Lembrando que a senha é a senha de acesso ao Jupyter. Pronto, vamos abrir o nosso Multisim. Primeiramente, vamos inserir os nossos componentes. A fonte de tensão, vocês têm que vir aqui, Signal Voltage Sources, e selecionar esse tipo de fonte de tensão, Bipolar Voltage. Por quê? Ela é uma fonte de tensão quadrada, vai ser muito semelhante com aquilo que vocês vão realizar no lab de circuitos. Então, vamos lá, eu insiro. Vamos inserir o nosso resistor e indutor. Resistor, vou pegar de 1K. Indutor, 3.3 mH. Fazemos as nossas conexões.
não pode esquecer, logicamente, de inserir a nossa referência. Vamos agora configurar a nossa fonte de tensão. Duplo clique. Eu vou colocar 1 volt positivo e 1 volt negativo. Dessa forma, ela terá tensão de pico de mais 1 volt e tensão de pico inferior de menos 1 volt. Duty Cycle, coloque em 100, que é a duração de tempo em que a minha fonte de tensão estará em um desses dois valores. E frequência 25 kHz. Ok? Para simular o regime transitório, nós temos que vir aqui, Simulate, Analysis and Simulation, Transiente. Initial Conditions, Set to 0, Start Time 0, End Time, vamos colocar 1e-4. Maximum Time Step, vamos colocar 1e-8. Esse maximum Time Step, ele determina quanto que vai ser a nossa resolução. Então, quanto menor este número, melhor será a nossa resolução. Porém, em contrapartida, mais lenta vai ser essa simulação. Mas com esse valor aqui, ele já é um valor suficiente, não demorará muito e nós teremos uma boa resolução. Então, vamos aqui agora selecionar as nossas saídas, Output, V1, V2, e eu vou também querer simular a tensão no meu resistor. Para isso, eu adiciono uma expressão, V1 menos V2. Ok. Clico em Save, posteriormente, Run. E aqui nós temos a nossa simulação. Eu vou aumentar um pouco, só para ficar mais fácil a visualização. E vamos analisá-la. Primeiramente, vamos analisar a curva em vermelha, que corresponde ao nó 1, conforme aqui a nossa legenda. Então, deixa eu desmarcar. Um detalhe muito interessante aqui, que dá para inserir as nossas grades. Então, a gente vem aqui em Show Grid, que ajuda bastante a nossa visualização. Então, V1, vocês podem ver 1 volt positivo e menos 1 volt com frequência de 25 kHz. Agora, vamos analisar a nossa tensão no resistor. E a curva em verde mostra a nossa tensão no resistor. Como vocês podem ver, a tensão no resistor, ela não consegue acompanhar com a mesma velocidade a tensão fornecida pela nossa fonte. Ela apresenta um retardo. Isso a gente pode ver conforme as nossas equações iniciais que a gente tinha. VR é a tensão no resistor. Então, quando t igual a 0, o termo exponencial igual a 1, 1 menos 1 igual a 0. Então, a tensão no nosso resistor é igual a 0, confirmando aqui o nosso resultado que a gente obteve. Quando t tende a infinito, ou em outras palavras, o valor da nossa exponencial passa a ter um valor desprezível muito menor que 1, a nossa tensão no resistor passa a se aproximar do valor fornecido pela fonte. Por quê? 1 menos um valor muito pequeno é um valor muito próximo de 1. 1 vezes V é igual a V, que é a tensão fornecida pela nossa fonte. Então, neste período aqui, que eu estou indicando para vocês, o nosso circuito já está começando a entrar em regime permanente. Agora, nós vamos analisar a tensão no nosso indutor. Então, vamos lá, curva em azul. Vou abrir aqui também as nossas equações para a gente ver. O indutor, conforme vocês aprenderam
em circuitos elétricos, ele apresenta uma inércia de corrente. Ou seja, ele se opõe a variações bruscas de corrente. Então, analisando aqui este primeiro trecho, quando t é igual a zero, ao aplicar um degrau, surgirá imediatamente uma tensão no indutor. Porém, como a minha corrente inicial era zero, ela meio que neste t em t muito próximo igual a zero, muito próximo de zero, a minha corrente vai valer um valor muito próximo de zero. Como a corrente em t igual a zero é igual a zero, toda a tensão fornecida pela minha fonte vai recair sobre o meu indutor. Por quê? Por causa exatamente dessa inércia de corrente fornecida pelo meu indutor. Esse detalhe a gente pode ver aqui na nossa equação que a gente obteve teoricamente. Quando t igual a zero, o fator exponencial é igual a 1 e a tensão sobre o indutor é igual à tensão fornecida pela minha fonte. Já quando t tende a infinito, ou seja, o valor exponencial, ele é muito próximo de 1, ele é muito próximo de zero, a minha tensão no indutor vai valer zero, que corresponde ao período quando o meu indutor, a tensão no meu indutor já vai estar se aproximando do meu regime permanente. Agora que um detalhe que eu quero ressaltar com vocês é nessa transição. Como vocês podem ver, na transição, quando a minha fonte vai de mais 1 para menos 1, a tensão no meu indutor, ela não é menos 1. Eu estou percebendo aqui que eu acho que exato, não está certo. Por causa que estava cobrindo aqui, eu pensava que era 5, valores 5, mas eu não estava vendo esses, que era 2,5. Bom, enfim, voltando à simulação, a minha tensão no indutor na transição não é menos 1, ela é menos 2. Por quê? Na transição, quando o valor de tensão da fonte muda de mais 1 para menos 1, o indutor novamente apresenta uma impedância infinita, ou seja, uma inércia de corrente. Portanto, toda a tensão fornecida pela minha fonte recai sobre o meu indutor. Então, aqui a gente tem no mínimo menos 1 volt. E da onde surge esse outro menos 1 volt, essa soma? Como o indutor se opõe à variação de corrente, a corrente no circuito, ela ainda é a mesma deste período aqui, quando t é anterior a 20 microsegundos. E quanto que é esse valor de corrente? Ele é próximo de 1 miliampere, porque a tensão no indutor é praticamente zero, como a gente pode ver aqui, e a tensão no meu resistor é praticamente a tensão fornecida pela minha fonte. Então, 1 dividido por 1 kΩ é igual a 1 miliampere. Então, ela continua no valor de 1 miliampere. Isso faz com que a tensão no meu resistor ela permaneça em 1 volt. Assim, por meio de uma análise de malhas, uma segunda lei de Kirchhoff, percebe-se que a tensão no indutor ela vai para menos 2 volts. Eu separei aqui para vocês como eu chego nesse menos 2 volts. Então, vamos lá. Eu tenho uma tensão fornecida pela minha fonte de menos 1 volt. A corrente em T igual
ou T muito próximo de 20 microsegundos é 1 miliampere. Por isso, a minha tensão no meu resistor continua como 1 volt. E eu faço uma análise de malhas, aplico a análise de malhas aqui, chego que a minha tensão no meu indutor é igual a menos 2 volts. Isso decorre também de condições iniciais. Em T igual a zero, a corrente inicial do nosso circuito era zero, porém, aqui na transição, eu já tinha uma corrente dentro do meu indutor. Então, como ele apresenta uma inércia de corrente e também devido às minhas condições iniciais, a gente vai ter um termo a mais somado aqui na nossa expressão, que não aparece aqui, logicamente, da minha tensão no meu indutor. Bom, eu espero ter ajudado vocês na análise, como fazer a análise de um regime transiente. Qualquer dúvida, pergunte aos seus professores, eles vão tentar ajudá-los da melhor forma possível. Um abraço e até a próxima!